Olá, aqui é a Cristiane Cita e hoje eu estou aqui para fazer uma aula sobre uma das maiores dificuldades que eu tenho notado nas minhas alunas em relação ao design de sobrancelhas, seja ele para um design normal, né, ou para micropigmentação. Uma das maiores dificuldades que nós vemos hoje, que elas reportam essa dificuldade para mim, é na marcação e principalmente na hora de achar o ponto alto. Então, eu vou fazer uma aula hoje aqui para vocês desenhando como vocês podem trabalhar para conseguir identificar essa marcação e identificar o ponto alto. Primeiramente, eu estou aqui com um quadro branco e eu vou mostrar para vocês como eu costumo trabalhar nos treinos que eu passo para as minhas alunas. Então, a gente parte de uma linha reta, tá? Onde eu vou começar as marcações nessa minha linha reta. Lembrando que a minha sobrancelha, ela tem uma proporção, onde eu tenho uma maior parte do corpo e uma menor parte da cauda. Então, subentende-se que eu vou começar a realizar a minha sobrancelha nessa região. 65% da minha sobrancelha, 65% dessa sobrancelha vai ser o corpo da sobrancelha e 35% vai ser a cauda da sobrancelha, tá? Isso, gente, eu tô colocando em proporções, por quê? Porque a tua sobrancelha, ela pode ter 5 centímetros, ela pode ter 6 centímetros, ela pode ter 4 centímetros e meio, ela pode ter 5 centímetros e meio. Então, o que você tem que entender é que a maior parte dessa sobrancelha, tá? A maior parte dessa sobrancelha, ela é o corpo e a menor parte é a cauda. Então, vamos lá. Minha sobrancelha, eu vou iniciar aqui. Aqui vai ser a região onde eu vou achar o meu ponto alto e aqui o meu ponto final. Então, eu vou marcar aqui para vocês identificarem. Ponto inicial, aqui eu vou achar o ponto alto e aqui eu tenho o ponto final, tá? Feito isso, eu já tenho o quê? As medidas principais da minha sobrancelha. Então, o próximo passo que eu tenho que dar é achar a espessura da minha sobrancelha. A minha sobrancelha, ela pode ter 0,5, ela pode ter 0,6, 0,7, 0,8, não deve ultrapassar 0,9, porque já fica aquelas sobrancelhas muito grossas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma espessura fictícia, tá? Para vocês conseguirem visualizar o desenho. Então, achei o quê? A espessura da minha sobrancelha, tá? Feito isso, vamos supor, eu tenho uma medida X aqui, tá? E depois eu tenho que achar o meu ponto alto. O meu ponto alto, eu posso trabalhar da seguinte forma. Vou desenhar aqui para vocês verem. Eu tenho a sobrancelha da minha cliente e eu tenho o olho da minha cliente. Eu vou medir o meu ponto alto saindo da pálpebra, ó, ela tá de olho fechado, tá? Saindo da pálpebra e indo em direção aonde ela tem os pelos. Então, ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar essa medida aqui. Aqui eu tô mostrando como a gente desenha numa folha em branco, tá? Então, eu vou pegar uma medida, por exemplo, deixa eu ver aqui, daria mais ou menos a mesma distância, ó, tem um palmo aqui, eu vou pegar mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? No caso, por exemplo, eu poderia ter 1 centímetro aqui e dar 1 centímetro aqui também, tá? Então, coloquei aqui a minha medida. Se eu tenho 1 centímetro aqui, a minha medida aqui, lembra que a gente subtrai de 1 a 2 centímetros no ponto alto, tá? Então, se eu tenho 1 centímetro aqui, aqui eu vou ter 0,8. Então, eu tenho que ter ela um pouco menor, tá? Aqui, ó. E aí, agora, eu vou fazer o quê? Ligar os pontos da minha sobrancelha, tá?
Vou sair daqui, vou trazer pra cá e vou vir pra cá, ó. A mesma coisa aqui. E aqui eu tenho a minha sobrancelha desenhada. Lembrando que o meu ponto inicial, a altura tem 1 centímetro e aqui eu tenho que ter menos. A minha sobrancelha, quando a gente desenha, às vezes fica assim, ó, tá? O que que a gente tem que fazer? Quebrar esses ângulos aqui, ó. Então, por isso que eu já fiz aqui, ela arredondada, vindo em direção ao ponto final. Então, aqui, gente, tem lá na apostila de quem é meu aluno, já viu, é uma folhinha, que ela é uma grade, onde a gente treina esse desenho, tá? Fazendo os pontinhos, vou pôr aqui para vocês visualizarem, fazendo os pontinhos para a gente criar o desenho da sobrancelha. Vários desenhos. Aí a gente faz como se fosse a sobrancelha normal, tá? Aí vem aqui. E agora a gente desenha a nossa sobrancelha. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Ó. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Na apostila tem essa folha de treino, que é isso aqui que a gente fez agora, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma forma que da gente encontrar isso no rosto da nossa cliente. Então aqui, gente, eu vou mostrar para vocês num rostinho de uma cliente como que a gente pode criar essa sobrancelha, tá? A primeira coisa que a gente tem que achar é o ponto inicial. Esse ponto inicial, ele surge, ó, vindo aqui nesse ossinho do nariz. Então a gente pega essa abinha aqui, ó, e vai traçar uma reta aqui, ó. Tá? Feito isso, a gente vai achar o ponto alto. O ponto alto a gente vai pegar aqui, ó, saindo dessa mesma aba e vai vir aqui, ó, meio dos olhos, tá? E depois nós vamos achar o ponto final. Ui, peraí. Nós vamos achar o ponto final. Que ele sai bem do cantinho externo do olho e vai em direção ao nariz, tá? Esses são os 3 principais pontos que a gente tem que achar no nosso procedimento. Depois que nós achamos esses pontos, deixa eu apagar aqui rapidinho. Tá? Achamos os 3 pontinhos ali. Depois que nós achamos esses pontos, esses 3 pontos aqui, que eu vou deixar eles pequenininhos aqui para vocês conseguirem visualizar. Nós vamos achar o quê? A altura da nossa sobrancelha, tá? Cada rosto de cada cliente, ela vai dar um formato de sobrancelha único, tá? Então, aqui, ó, a gente vai achar o quê? A altura da sobrancelha, bilateralmente. Ponto inicial e ponto final, na mesma altura. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o ponto inicial e o ponto final, eles têm que ser igual. Ou o ponto inicial tem que ser... o ponto final, desculpa, o ponto final, ele tem que ser mais alto, tá? Ó, maior que o ponto inicial. Então, ou seja, a minha sobrancelha, ela tem que ter início e fim na mesma altura, ou eu tenho que ter a minha sobrancelha assim, ó, início e final mais alto, tá? Ó, aqui é o ponto inicial e aqui é o ponto final. Tá ok? Então, achamos essas medidas aqui, vou achar a espessura da minha sobrancelha.
tá? Achei já a espessura. Feito isso, eu vou pedir para minha cliente fechar os olhos e eu vou vir aqui, ó, nessa altura aqui e vou medir até onde inicia os pelos dela. No caso aqui do desenho, ela não tem pelo, tá? Então, eu vou subentender que a minha sobrancelha vai ter um ponto alto mais ou menos aqui, ó. Aí, eu vou tirar essa medida e vou trazer ela pra cá. Feito isso, eu vou fazer o quê? Achar a medida do meu ponto alto. O meu ponto alto, ele tem, vamos supor, 0,8 centímetros, tá? O meu ponto inicial, desculpa, meu ponto inicial tem 0,8 centímetros. Então, o meu ponto alto, ele tem que ter em torno de 0,7 ou 0,6 centímetros, tá? Ele é um pouco menor. Então, venho aqui, ó, e faço isso. Feito isso aqui, eu vou ligar a mesma coisa que eu fiz lá no outro, ó. Vou ligar os pontinhos. Ui. E vou ter a minha sobrancelha. Tá? Reparem, gente, que sempre tem uma diminuição, tá? Do ponto inicial pro ponto alto. Se ele fica da mesma espessura, olha como a sobrancelha fica sem harmonia, tá? Ela fica uma sobrancelha mais reta, não tem caimento. Esse formato aqui, quando o ponto inicial e o ponto alto são iguais na espessura, são sobrancelhas masculinas ou sobrancelhas retas, tá? E a maioria das mulheres, elas gostam de sobrancelhas mais curvas, sobrancelhas mais angulosas, tá? Que são sobrancelhas onde nós temos o início maior do que o ponto alto, tá? Então, para vocês conseguirem visualizar, vocês têm que, quando bate o olho no rosto de uma cliente, vocês têm que perceber que o ponto inicial, ele tem que ser sempre maior, tá? Ele tem que ser sempre maior do que o ponto alto. Aqui, ó. Seja como for a sobrancelha, ó, essa é uma sobrancelha mais reta, tá? Vou virar aqui, que aí a gente vai fazer alguns desenhos. Ó, por exemplo, aqui. Reparem aqui, ó, que eu tenho ponto inicial, ponto inicial e ponto final na mesma altura. E aqui, ó, espessura inicial e ponto alto um pouquinho diferente, tá? O ponto inicial aqui, ó, tá maior que o ponto alto menor, tá? Então, isso que vocês têm que sempre se atentar na cabeça de vocês, para que vocês tenham uma sobrancelha harmoniosa. E a dificuldade que todos têm é achar como eu acho essa altura aqui, ó. Imagina que aqui é o olho, minha cliente está de olhos fechados. Como eu acho essa altura? Então, supõe que a minha cliente está com o pelo e ela tem vários pelinhos, tá? Ela tem vários pelinhos.
E aqui, ó, ela também tem os pelinhos. Tá? Imagina que a sobrancelha da minha cliente, ela tá assim. E aí, aonde que eu acho que, como é que eu vejo aonde eu tenho que tirar? Como é que eu percebo que eu tenho que fazer? Então, eu vou ter que olhar nessa sobrancelha, essa primeira camada aqui, para ver se ela tá uniforme. E depois eu vou ter que olhar essa segunda camada aqui, ó, que são onde estão esses outros pelinhos aqui, ó. Tá? Se eu olhar depois dessa primeira camada e essa minha segunda camada, ela tiver toda certinha, eu posso passar por ela e remover todos esses verdinhos que estão aqui, ó. Por quê? Porque a hora que eu tirar esses pelinhos, aqui embaixo eu tenho o quê? Uma camada de pelos bem certinha e bem rentezinha. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho o quê? Um pelo formando uma estrutura, tá vendo, ó? Vou fazer eles de azulzinho. Eles estão formando uma estrutura. Tá tudo certinho, seguindo o meu desenho. E todos esses aqui estão para fora. Se eu parar para analisar agora, o meu ponto alto aqui tá maior que o meu ponto inicial. Então, quando eu preciso fazer ó, a minha marcação do ponto alto, eu tenho que sair daqui e vir até onde me dá mais base. Marquei, tá? Por quê? Porque a hora que eu tirar esses verdinhos que estão aqui, os azuizinhos que estão aqui em cima, eles vão estar preenchendo. Então, eu sei que eu posso tirar tudo isso que tá aqui. Quando eu tiro essa fileirinha de pelo, eu tô diminuindo o quê? O meu ponto alto. Para ele, meu ponto alto não tem que ser menor que o meu ponto inicial. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir ele em tamanho. Aí, o que eu venho aqui? Já diminuí aqui, porque a hora que eu tirar essa camada, só que aqui em cima eu tô cheia de pelinho que eu preciso tirar. Então, eu vou tirar esses pelinhos aqui, ó, verdinho, que quando eu tirar, eu vou permanecer o quê? Com outro risco aqui, ó. Tá? Acompanhando, ó, o meu azulzinho. E aqui, ó, olha como eu tiro esses que estão pra fora, ó. Tudo que tá pra fora aqui cai, e aí eu tenho uma sobrancelha mais harmoniosa. Então, essa medida aqui, a gente tira com o paquímetro. E ela tem, normalmente, ela é em torno de 2 a 2,5 centímetros, tá? Pode variar? Pode, mas depende muito da sobrancelha e do formato da cliente, mas normalmente varia de 2 a 2,5 centímetros, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Se ficou com dúvidas, pode perguntar aqui embaixo. Se você gostou dessa aula, esse é só um trechinho de um conteúdo muito extenso que a gente tem no nosso curso de microrrena, que é uma técnica da micropigmentação, onde a gente trabalha de forma temporária na sobrancelha da nossa cliente. Então, se você gostou dessa aula, você não pode perder a oportunidade de adquirir o nosso curso e ter muito mais aulas como essa e muito mais conteúdo, enriquecendo o seu conhecimento e te tornando uma profissional apta a trabalhar com a microrrena para fazer mais clientes e captar as clientes de design de sobrancelha, de rena, levá-las para procedimento de micropigmentação. Então, aproveita essa oportunidade.